Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida. Só passando para avisar, irmãos, que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo os vídeos no momento em que eles forem postados. Amém? Irmãos, Deus ele me deu uma palavra para eu compartilhar com os irmãos nessa manhã. Irmãos, nós sabemos que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela é repleta de promessas para nós. Sim, irmãos, a Bíblia, ela tem centenas de versículos, de passagens que falam sobre as promessas de Deus para nós, seres humanos. Só que para nós recebermos as promessas de Deus, nós também, irmãos, precisamos fazer a nossa parte. Porque as promessas de Deus, elas são condicionais. É claro que tem promessas que são incondicionais, ou seja, que nós não precisamos fazer nada. Mas, irmãos, a maioria das promessas que Deus ele tem para nós são promessas condicionais. Ou seja, nós vamos receber se nós cooperarmos com Deus. E não é que Deus ele precisa, irmãos, da nossa ajuda para poder operar um milagre na nossa vida, para poder fazer nós recebermos uma promessa. Deus não precisa da nossa ajuda. Mas Deus, irmãos, ele estabeleceu que as coisas fossem assim. Por exemplo, a promessa de uma vida eterna, ela é dada para aquelas pessoas que obedecem a Deus, que fazem a vontade de Deus. Nós, irmãos, eu e você, nós temos essa promessa da parte de Deus, de um dia nós irmos morar com Ele no céu. Essa é uma promessa para nós. Mas nós só vamos alcançar essa promessa se nós vivermos em obediência a Deus aqui nessa terra. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados e começar a viver em santidade. Aí sim nós vamos desfrutar da vida eterna. Eu quero ler, irmãos, com vocês, nesse momento, uma passagem que vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar ao redor deles. E eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: filho do homem, pode esses ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ó vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Olha só, irmãos, essa palavra que nós lemos, eu acredito que você conhece essa passagem, quando Ezequiel ele é levado no espírito a um vale de ossos secos. E Deus, ele pergunta ao profeta Ezequiel se aqueles ossos que ele estava vendo, aqueles ossos que já estavam muito secos, eles poderiam viver novamente, eles poderiam reviver. E o profeta, irmãos, eu acho muito interessante a resposta do profeta, porque ele não respondeu nem que sim e nem que não. Mas a resposta de Ezequiel para o Senhor foi a seguinte: ó Deus, tu sabes. E Deus, ele fala com Ezequiel o seguinte: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. E olha só, irmãos, o que acontece com aqueles ossos quando Ezequiel ele obedece à palavra de Deus e começa a profetizar sobre aqueles ossos. Acompanhe comigo.
No mesmo capítulo, no capítulo 37, no versículo 7, que vai dizer o seguinte: Então profetizei como havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que uma agitação, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e pele os cobriu por cima. Olha só, irmãos, no momento em que Ezequiel ele profetiza sobre aquele vale de ossos secos, os ossos eles começam a se juntar e a pele começa a envolver aqueles ossos. Ou seja, aquele vale de ossos secos, eles começam a ressurgir, a reviver. Aquilo que estava morto começa a reviver. Os ossos, eles começam a reviver depois que Ezequiel, ele profetiza. Mas olha só, irmãos, quem falou para Ezequiel profetizar sobre o vale de ossos secos? Foi Deus, não é verdade? Mas, irmãos, Deus, ele não tinha poder para poder fazer aqueles ossos reviver sem a ajuda de Ezequiel? Sim, irmãos, Deus, ele tinha poder para fazer aqueles ossos reviverem sem a ajuda do ser humano, sem a ajuda de Ezequiel. Deus, irmãos, ele tem poder para fazer qualquer coisa. Deus, ele mesmo poderia fazer aqueles ossos reviver. Mas foi através, irmãos, de Ezequiel que Deus ele fez aqueles ossos ressurgir. Quando Ezequiel começou a profetizar, quando Ezequiel começou a liberar a palavra, aí sim, irmãos, aqueles ossos começaram a reviver. Meu querido irmão, minha querida irmã, tem coisas que são para Deus fazer. Mas para Deus fazer, vai ser mediante a nossa atitude. O vale de ossos secos só voltaram a viver quando Ezequiel profetizou. Foi Deus que fez os ossos ressurgir. Mas Deus só fez isso quando Ezequiel liberou a palavra de Deus. Quando Ezequiel ele obedeceu o comando de Deus, aí sim, irmãos, Deus operou o milagre. Deus ele fez os ossos reviver por intermédio de Ezequiel. E é exatamente assim, irmãos, na nossa vida. Tem coisas, irmãos, que Deus ele só vai fazer na nossa vida quando nós tomarmos uma atitude, quando nós tomarmos uma decisão. Eu acredito, irmãos, que tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que estão com algumas coisas travadas na vida. Por quê? Porque ainda não deram espaço para Deus trabalhar. Ainda não tomaram uma atitude. Irmãos, Deus, ele vai fazer na sua vida no momento em que você tomar uma atitude. Ezequiel tomou a atitude de abrir a boca e profetizar. E através, irmãos, da atitude de Ezequiel, Deus, ele operou o milagre. Deus, ele fez aqueles ossos ressurgir. Não foi Ezequiel, mas foi Deus através do profeta Ezequiel. Da mesma forma, irmãos, Moisés, quando Moisés e o povo de Israel estavam fugindo do exército de Faraó, eles se depararam com um mar vermelho na frente deles. E Deus ele fala com Moisés: Moisés, toca com seu cajado nessas águas e as águas elas vão se abrir. Quando Moisés, irmãos, ele fez isso, quando Moisés ele tocou com o cajado dele nas águas, o mar ele teve que se abrir. Agora eu te pergunto, irmãos, quem fez o mar se abrir? Foi Moisés ou foi Deus? Foi Deus, irmãos. Deus, ele fez o mar se abrir. Mas foi por intermédio da obediência de Moisés. A mensagem, irmãos, que eu quero deixar para vocês nessa manhã é: faça a sua parte e Deus, ele fará o milagre mediante a sua atitude. Amém? Irmãos, vamos orar aqui neste momento. Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento nós pedimos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Deus nos perdoa
Porque quantas das vezes nós deixamos de receber a nossa bênção porque nós não tomamos uma atitude. Ó Deus, nós sabemos que muitos milagres que o Senhor tem para nós são condicionais. Nós sabemos sim, ó Deus, que existe milagres incondicionais, promessas incondicionais. Mas nós sabemos também, ó Deus, que tem promessas que só vão acontecer na nossa vida mediante a nossa decisão, a nossa atitude. Ó Deus, quantas pessoas estão com a vida travada porque não tomam uma atitude, não decidem fazer a vontade do Senhor. Ó Deus, eu te peço que neste momento, que todas as cadeias espirituais que está travando a vida desse irmão, a vida dessa irmã, todas as correntes, ó Pai, venha cair por terra. Tudo aquilo que está impedindo essa pessoa de tomar uma atitude. Esse irmão, ó Deus, que já deveria estar vivendo o seu milagre há muito tempo, mas ainda não viveu porque não tomou uma decisão, porque não tomou uma atitude, porque ainda não fez a tua vontade. Ó Deus, quantas áreas na vida deste ouvinte que estão mortas, igual aquele vale de ossos secos que Ezequiel estava vendo. Quantas áreas, ó Deus, da nossa vida que nós não encontramos uma saída, que nós não encontramos uma resposta. Mas essas áreas da nossa vida se encontram perdidas, porque nós mesmos, ó Deus, não tomamos uma atitude. Nós mesmos não decidimos mudar. Ó Deus, que neste momento que o Senhor venha despertar pessoas aqui nessa manhã. Pessoas, ó Pai, para fazer aquilo que precisa ser feito. Desperta, ó Deus, esse ouvinte para poder tomar uma decisão mediante essa situação. E assim, ó Deus, receber o milagre da parte do Senhor. E que ele possa contemplar tudo aquilo que está morto na sua vida ressurgir. Que ele venha, ó Deus, contemplar aquilo que está morto voltar à vida. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço. Crendo, ó Deus, no milagre e crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.